E hoje nós vamos falar de Felipe Luiz, que está completando um ano no Flamengo. Vamos falar também de Breno Bidon e também de Alan, que pode estar indo para o Corinthians. Tudo isso e muito mais agora aqui no Convivência Rubro-Negra. Então eu já venho convidando você a fazer parte do Convivência Rubro-Negra, desta família que está se tornando maior a cada dia que passa. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like. E sem mais enrolação, vamos para a notícia. E a primeira notícia que eu tenho aqui é do Felipe Luiz, que está completando um ano aqui no nosso time de regatas do Flamengo, nosso Mengão queridão. De aposta a certeza, em um ano Felipe Luiz faz Flamengo quebrar ciclo de trocas e vislumbrar na verdade futuro com técnico. Eu vou estar aqui lendo junto com vocês uma página do GE que postou sobre o Felipe Luiz, sobre a sua campanha, beleza? Há exatamente um ano, o Felipe Luiz assumia o comando do time profissional do Flamengo como solução caseira para a demissão de Tite. Quem lembra aí de Tite, que foi demitido e logo após veio, né, o Felipe Luiz. O Tite foi demitido logo depois da eliminação na Copa Libertadores pro Peñarol, salvo engano, naquele ano, e aí logo depois veio o Felipe Luiz, que tinha sido já campeão, né, pelo Sub-17, foi campeão mundial, na verdade ele começou no Sub-17, foi campeão mundial no Sub-20 e assumiu o time, né, principal do Flamengo logo após ele ser campeão do Sub-20, né? Ao fim da temporada passada, mesmo com o título da Copa do Brasil e a melhora do desempenho do time, a continuidade de Felipe Luiz no Flamengo foi colocada em xeque com a troca de diretoria. O presidente Pac assumiu o clube e deixou a decisão nas mãos do novo diretor de futebol, que é nosso atual José Boto, que acabava de sair da Europa para trabalhar a primeira vez no futebol brasileiro. Houve avaliação de outros treinadores, mas a primeira conversa com Felipe Luiz foi suficiente para Boto optar em mantê-lo no cargo. Olha só como é importante, né? Eu vejo que o Felipe Luiz, além de ser um bom treinador, um ótimo treinador, eu vejo que ele é uma pessoa muito desenrolada, com questões assim, de burocracia, né? Então o Felipe Luiz, ele é uma pessoa muito equilibrada em todos os campos da sua vida, né? Felipe Luiz abraçou o trabalho, conquistou números impressionantes. Isso é verdade. Já entrou sendo levando o time a ser campeão de várias taças, né? Com mais títulos em 2025 e da Supercopa em cima do Botafogo e o do Carioca sobre o Fluminense, líder absoluto do Brasileirão. O time caminha para voltar ao topo do futebol brasileiro. O time caminha depois de 5 anos e ainda disputa a semifinal da Copa Libertadores. Aproveitando que faz o Flamengo querer renovar o contrato do Felipe Luiz até 2026, e eu espero que isso dê certo, né, galera? Na minha concepção, vendo o trabalho do Felipe Luiz, o Felipe Luiz pode agregar ainda muito mais no Flamengo, porque ele é um técnico que encaixou, e a gente sabe que para o técnico demorar um ano no Flamengo é um milagre. É um verdadeiro milagre, porque a gente viu aí Tite, a gente viu aí outros treinadores que não demoraram muito e caíram fora, né? Por quê? Por conta da torcida, né? Ela é bem paciente. Só que assim, a torcida é impaciente por toda a razão. Até porque o Flamengo não seria o Flamengo se ele não tivesse a torcida, se ele não tivesse a cobrança, né, que tem, né? Então eu acredito que o Felipe Luiz pode sim agregar ainda mais para o ano de 2026. Eu espero que dê tudo certo nessa renovação e que o Felipe Luiz possa renovar, confirmar e seguir com o Flamengo, né? E a gente também tem que lembrar que times de fora já estão de olho no Felipe Luiz, né? Chegou já a proposta para o Felipe Luiz fazer parte do clube técnico, né, de outros grandes times da Europa, mas ele nem sequer ouviu, ou seja, ele está muito fechadão com o Flamengo, muito concentrado no trabalho que ele quer fazer.
o Felipe Luiz disse, após a vitória de virada sobre o Corinthians nesse último jogo de domingo, está sendo muito intenso. Falei para os jogadores depois do jogo da Libertadores que quando cheguei no quarto, depois dessa carga mental de pênalti, tensão absurda que temos como treinador, disputar competições no clube de maior pressão do país. Cheguei no quarto e agradeci, mas não pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder viver todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador e agora treinador. Cada segundo para mim é um presente. Estou aproveitando ao máximo o desfruto até quando não é tão bom. Estou no lugar onde quero estar, disse Felipe Luiz. E deve ser uma pressão realmente absurda fazer parte do maior clube, não só do Brasil, mas da América do Sul, né? Eu desejo muito sucesso, Felipe Luiz faz um trabalho incrível e sucesso também para o Flamengo. E agora vamos falar aqui de Breno Piton. E olha só, galera, torcedores do Flamengo pedem contratação do jogador do Corinthians subestimado. Então, vamos lá para a notícia também aqui do Lance, né? Do site Lance. Depois do Clássico Nacional pelo Campeonato Brasileiro, muitos torcedores do Flamengo pediram a contratação de um jogador do Corinthians em um jogo cheio de emoções neste domingo, dia 28. O rubro-negro venceu o Timão de virada, né? Esse jogo aí foi teste para cardíaco. O grande protagonista da partida entre Corinthians e Flamengo foi Yuri Alberto, sem dúvida, com o direito ao pênalti perdido, né? Que virou chacota até internacional, se vocês não sabem. Fiz até um vídeo ontem, dei uma olhada lá sobre ele ter virado essa chacota internacional, né? Da penancada que ele deu, que é a cavadinha, beleza? Ainda assim, a atuação de Breno Bidon, falei Piton, eu acho, né? Bidon, jovem do Timão, chamou muita atenção de parte da nação rubro-negra. Após o jogo, muitos torcedores do Flamengo foram até as redes sociais pedir a contratação de Breno Bidon do Corinthians. O jovem de 20 anos é cria do Terrão e teve grande atuação no clássico movimentado. E aí os torcedores rubro-negros estavam reagindo, né? E aqui nós temos um Sidney falou assim, ó: o Bidon do Corinthians é muito bom jogador, enquanto teve perna ele comeu a bola ontem. É um tipo de jogador que o Flamengo deveria se impor financeiramente e tomar do rival. Então eu acredito que é uma característica, esse jogador ele tem características que o Flamengo precisa, na minha opinião. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa contratação do Breno Bidon ele seria de grande ajuda para o Flamengo? Você acha que o Flamengo deveria pegar essa contratação logo de cara? Bem, eu vou deixar com você essa dúvida e essa resposta que eu quero você nos comentários falando. E agora vamos falar aqui do Jorge Sampaoli, que quer o Alan de volta no Atlético Mineiro. O Alan, ele era do Atlético Mineiro, né? E aí ele veio para o Flamengo justamente na gestão não, na verdade, quando o Sampaoli estava sendo técnico do Flamengo, ele pediu, né, que o Flamengo contratasse, né, o Alan do Atlético Mineiro. E agora que ele está, né, no Atlético Mineiro, ele quer a volta do Alan, né? Então, é o seguinte: o técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação de Alan, o volante do Flamengo, para a próxima janela que vai acontecer aqui no final do ano, tá bom? A Alan foi comprado pelo Flamengo do Atlético e pedido a próprio Sampaoli, como eu falei. E agora o treinador quer o jogador de volta, né, galera? Então, não é só isso. O Sampaoli também quer o Gabigol. Além de Alan, o técnico Sampaoli teria pedido também a contratação de Gabigol. Após o boato, o Gabigol postou uma foto com a bandeira do Cruzeiro, provocando o Atlético Mineiro, dando a entender que não tem interesse na transferência. Ou seja, meio que foi uma resposta clara, né, que o Gabigol deu, e além da resposta, mais uma alfinetada, né? Vamos falar também aqui, galera. Eu vou mais informar. Eu não entendo muito essa parada aí de dinheiro e tal.
Mas eu vou falar aqui, ó, o Flamengo entra na justiça contra a Libra e causa polêmica. O Flamengo conseguiu uma liminar para bloquear 77 milhões da Globo, que seriam repassados aos clubes da Libra. Motivo: o clube é contra o modelo atual de rateio de receitas da TV, na verdade, aprovado pela Libra. A diretoria foi criticada pelos outros clubes, né? Como eu disse, todo mundo está contra o Flamengo, né? Porque não estão sentindo, né, no rabo deles, mas afirma que só defendendo seus próprios interesses. Então, essa é a polêmica aí com a Libra e também com os outros times. Beleza, galera? Então, essas foram as notícias que eu trouxe aqui para vocês. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, deixa o seu like e até daqui a pouco. Fui!